Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema: turbulência nas democracias, 2 pontos de vista, da professora Elcimara Teles, do Departamento de Ciência Política, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. Professora Elcimara, bom dia, prazer em tê-la conosco. Prazer é meu pelo convite feito pelo Contraponto, é um prazer estar aqui com vocês. E participa conosco também o colaborador do Trocando em Miúdos, do quadro Panorama Político, professor titular aposentado da UFO, Edilson Gracioli. Bom dia, Edilson, prazer em tê-lo conosco. Bom dia, Márcio, bom dia, professora Amara. Uma satisfação estar aqui para debater aquele que eu considero ser um dos temas mais importantes na conjuntura e nessa estrutura política brasileira. Pesquisadores da UFMG integram o grupo de autores responsáveis pela publicação do livro A Opinião Pública e a Turbulência nas Democracias Latino. E a professora Elcimara foi a organizadora dessa obra e nos fala sobre os principais pontos de abordagem, professora. Olha, o livro, na verdade, foi organizado por mim e pelo professor Josimar Silva, da UNB, através da Laticom. A Laticom é o grupo de opinião pública e comportamento político eleitoral que eu coordeno na LACIP, que é a Associação Latino-Americana de Ciência Política. Na verdade, nós pensamos em fazer um livro abordando aí quais são os principais temas que causam turbulência na América Latina, que se manifestam através da opinião pública e como isso impacta no modelo de democracia representativa e mesmo de uma democracia maximalista, mais ampla. Então o livro trata desde a dimensão de uma descrição de quais são as principais opiniões públicas dos cidadãos latino-americanos, discute os principais conflitos e protestos no Brasil e no Peru. Além disso, trata também das questões dos outsiders no Chile, da questão das mulheres na política e da subrepresentação das mulheres na política, ou seja, questões de gênero que são muito relevantes, chegando até o papel da religião, né, e das batalhas culturais e morais que existem na América Latina e no Brasil, porque a religião ela passou a ser um tema muito importante com o crescimento dos evangélicos, e na verdade causando, em função de alguns temas, fissuras também na democracia. Então o livro reúne vários autores de diversas instituições brasileiras e latino-americanas para verificar alguns dos aspectos que causam turbulência na opinião pública. Um spoiler apenas, que é uma das nossas conclusões mais importantes, eu acho, do livro, que é o crescimento do descrédito com as instituições representativas como Congresso, governo, e partidos políticos, e além disso o tema da corrupção. A corrupção e a sua percepção foi muito importante a partir das eleições de 2014 em toda a América Latina. Contudo, essa corrupção sempre foi associada em 9 países que nós verificamos aos partidos socialmente orientados, fazendo com que um atributo de desonestidade sempre fosse trazido e colocado nos partidos mais à esquerda. Então foi um momento muito importante, o momento de 2014, quando foram realizadas 9 eleições na América Latina. Em todas elas vigorou o tema da corrupção. Eu mesma não tinha essa dimensão, o quanto que a corrupção era fundamental, o quanto ela afastava os indivíduos da política. Sim, isso eu sabia, mas a descoberta de que isso aconteceu ao mesmo tempo, no mesmo ano, em diversas eleições latino-americanas. Um dos temas que nós trazemos também é a questão dos protestos no Brasil, os protestos que foram sendo feitos, sobretudo pela emergência das novas direitas, né, no caso do Brasil, e das esquerdas, no caso do Chile. 2 protestos com dimensões diferentes, com objetivos diferentes, mas ambos trouxeram resultados desiguais.
No Brasil, os protestos organizados nas redes sociais pelos grupos emergentes de direita, como o MBL, mais à direita, os revoltados online, que não existem mais, significaram a atração de temas como a corrupção, mas que encobriam, pelo modelo econométrico que nós fizemos, a uma resistência a políticas redistributivas e políticas includentes que eram feitas até aquele momento pelos governos de Lula I, II e de Dilma. Então, o tema da corrupção, na verdade, justificou uma resistência de grupos das classes médias no Brasil em 2015 a essas políticas de igualdade, uma adesão ao modelo liberal econômico, segundo um dos capítulos que é apresentado. Essa outra turbulência no Chile foi diferente. Ela começou também pela questão dos transportes, mas ela organizou grupos estudantis que passaram a lutar a favor de melhores políticas públicas no Chile. Um dos organizadores desses primeiros protestos foi justamente o atual presidente do Chile, o Boric, que fazia parte, ele emergiu como deputado antes, porque ele fazia parte do movimento estudantil. Então, protestos diferentes, mas que levaram no Brasil a emergência da extrema-direita e que no Chile levaram à eleição de um deputado de esquerda. Contudo, esse hoje ex-deputado presidente é um dos mais mal avaliados na América Latina, com a possibilidade de retorno de grupos de extrema-direita novamente no Chile. Os grupos pinocheristas, digamos assim, eles voltaram a crescer no Chile, aqueles saudosos da ditadura do Chile, assim como aconteceu no Brasil também. Então, acredito que é um livro que trata de vários temas relevantes, no momento de desdemocratização na América Latina, que segue aí uma tendência global de formação de regimes autocráticos. Nós analisamos o caso da Venezuela, que seria muito importante, uma vez que nós temos uma autocracia, de fato, na Venezuela, mas nós tivemos dificuldade, nesse momento, de encontrar um autor, né, que trabalhasse com esse tema. Então, ele é bastante interessante, são 13 capítulos, eu participo de 3 desses capítulos, tanto o capítulo inicial, que faz uma descrição das questões mais prementes na América Latina, participo e coordeno o capítulo de religião, sou coautora de um outro capítulo, cujo primeiro autor é o professor Josimar, sobre emergência de lideranças digitais na América Latina, porque nesse período em que a opinião pública vê os partidos de modo muito suspeito, surgem aí as lideranças digitais que depois se organizam institucionalmente, né, na política e passam a disputar cargos. E fiz um capítulo sobre os protestos no Brasil também. Então, vale a pena, será lançado em março pela editora Spring de Berlim e do Reino Unido, da Inglaterra, e acredito que o livro estará disponível no próximo mês. Estamos, os autores, muito curiosos para recebê-los também aqui no Brasil. Professor Edilson, uma das explicações mais comuns para essa onda contínua de retrocesso democrático global é que as democracias estão falhando na entrega de bens socioeconômicos que sejam adequados aos seus cidadãos. E aí eu pergunto se essa percepção é verdadeira ou falsa. Eu entendo que ela é muito verdadeira, e tanto a intervenção inicial da minha companheira aqui de contraponto hoje, da minha colega da ciência política, quanto o que você apresenta, confluem para algo que há muito tempo eu tenho desejo de abordar num contraponto com você aqui, que é o seguinte: na década de 1970, no âmbito do chamado eurocomunismo, eu estou pensando basicamente na figura de Enrico Berlinguer, ele desenvolveu uma tese que está destruída há muito tempo,
a de que a democracia seria um valor universal. No Brasil, o grande mestre nosso, pelo menos para mim, Carlos Nelson Coutinho, verbalizou essa tese e ele também estava equivocado. Por quê? Porque a democracia, ela não é um valor, embora existam valores democráticos. A democracia diz respeito a um regime político. E, além disso, ela não é universal, porque em dadas circunstâncias e conjunturas, parcela das sociedades civis se rebelam contra o regime democrático, principalmente quando há, no caso das classes dominantes, ganhos materiais que ela considera invasivos à sua volúpia por acumulação. Quando o Estado passa a gastar muito, no caso, por exemplo, da social-democracia europeia, com aquilo que não permite a acumulação direta. Então a democracia, ela é relativa a um regime político, e ela é relativa porque ela não é perene. Um regime político que não atenda às necessidades materiais das massas entra em crise, perde a legitimidade. É o que nós estamos vendo. De pouco adianta defender, aí sim, valores democráticos, se vamos pegar o caso das manifestações de junho de 2013, ou até um pouco antes disso, as manifestações pela famosa tarifa zero, passe livre. Se as massas urbanas, em particular as massas urbanas, não tiverem a percepção de que a vida se tornou menos hostil, os preços dos serviços e produtos não encareceram, se ela não experimentar ganhos efetivos, a democracia não tem por que esperar ser defendida por todo mundo. E eu entendo que na base da crise do regime democrático está exatamente isso. Sob a ordem do capital, contemporaneamente falando, as democracias estão sendo corroídas porque não atendem de maneira satisfatória a um conjunto amplo de pautas, de demandas, de necessidades de amplos setores da sociedade. Professora Elcimara, o que a gente poderia entender do movimento relativo ao comportamento dos eleitores ao abandonar a democracia e abraçar políticos antidemocráticos que minam a democracia uma vez eleitos? Na verdade, eu concordo com o professor em parte. Acho que a questão econômica e macroestrutural ela é muito importante, uma vez que nós temos projetos econômicos que excluem grande parte da população. Contudo, por outro lado, a democracia enquanto regime político, a partir do conceito político, ela é muito mais tomada, no seu sentido minimalista, como a possibilidade dos indivíduos participarem das decisões em vários espaços e, portanto, no sentido menor, a democracia seria o governo da maioria, muito embora ela não tenha a pretensão, pelo menos, de produzir justiça social. Aí que está a questão. A justiça social ela é promovida seria promovida a partir do momento em que os cidadãos votassem em programas, que produzissem essa justiça social. E os indivíduos têm se afastado desses programas que produzem justiça social. Essa, para mim, é a questão mais interessante. E um paradoxo, na verdade, porque se espera que quanto maior a crise econômica, maior a possibilidade das pessoas votarem em programas, em projetos, em propostas eleitorais ou não, que visassem ampliação da justiça social. Isso não tem sido o caso. Não tem sido o caso porque essas novas direitas mais radicais, elas têm surgido justamente dos países mais socialmente desenvolvidos, como a Dinamarca, como a Alemanha, que tem uma desigualdade menor do que nos países mais pobres, e os projetos de redistribuição, de justiça social, tinham sido eleitos
na América Latina, que são países mais periféricos do ponto de vista socioeconômico. Então, nós temos uma interrogação muito grande: por que as pessoas descrentes da democracia, das instituições, que não têm entregado aquilo que prometeram, acabam se voltando ou sendo atraídas por líderes autoritários que vão votar propostas ou ter propostas que não são de justiça social. E nós temos, uma das explicações é que nós teríamos novos valores e novas agendas, e durante muitos anos a literatura apostou muito pelo fortalecimento de sistemas de partidos institucionalizados e assumiu que esses vínculos entre os grupos sociais estavam na raiz das identidades que atraíam os votantes até os partidos. Atualmente, esses vínculos dos cidadãos com os partidos são cada vez mais débeis, né? E a polarização, na verdade, ela acabou sendo mais forte na sociedade, o que se converte em um desafio para os partidos tradicionais. Por quê? Porque ao invés dos conflitos comuns de classe, os temas de corte moral e de corte cultural, eles têm se tornado mais motivadores da dimensão macroestrutural na hora de fixar as simpatias políticas dos indivíduos. E esses temas morais e culturais têm se colocado diante dos assuntos relativos ao mundo do trabalho. Então, isso faz com que apareça um conceito que a gente chama de batalhas culturais. O que é isso? As pessoas começam a organizar seu voto ou a sua posição política em termos de uma progressiva potência desses aspectos vinculados com estilos de vida, com gostos e com o mundo moral na política. E isso acaba tirando a ideia central, sendo central para a opinião pública, os partidos, é dizer, lutas por questões materialistas e redistributivistas, como apresentado para o professor, acabam não organizando a opinião pública e a vontade popular. Então, o tema acaba sendo uma cisão, né, de um lado, entre valores de autoexpressão e de outro lado, aqueles valores que são vinculados com os temas materialistas, como economia, etc. Então, ocorre que, por razões que nem caberia aqui explicar, a democracia, nas democracias atuais, em processo de desdemocratização, acaba havendo uma polarização temática que se coloca em temas morais, sobretudo em relação aos direitos reprodutivos e sexuais, gênero, família, migração, como a gente está vendo agora nos Estados Unidos, meio ambiente, entre outros elementos que se vincula à expressão das identidades coletivas. Então, concordo com o professor que as razões são macroestruturais, que existe um descrédito muito grande com a possibilidade da democracia incluir, né, elementos materiais, muito embora o conceito político da democracia não promete essa inclusão, mas, por outro lado, uma perda da potência da materialidade, da ideia de classe na opinião pública, com o surgimento dessas batalhas morais. A gente vê hoje que essas batalhas morais dos direitos reprodutivos, etc., são importantes, a inclusão, mas elas se transformaram em batalhas, onde, para que um grupo ganhe, o outro tem que perder. E eles são temas imateriais. Por exemplo, quando a gente pensa num governo socialmente orientado, vamos supor, social-democrata, ele pode dizer: a inflação será 3%, nós vamos designar 6 bilhões para a educação. Os temas morais, eles não são quantificáveis. Ou você é a favor do aborto, ou você é contra. Ou você é a favor da democracia, ou você é contra. Ou você é a favor dos direitos reprodutivos, ou você é contra. Então, eles são imateriais. Eles só permitem uma relação binária com a política, o que é muito negativo. Né? Você cria grupos extremamente polarizados, onde não cabe diálogo
e se introduz aí os cancelamentos, se introduz aí o hate, as políticas de ódio, sobretudo com o surgimento das mídias sociais. Eu quero concordar com o professor Edilson, mas quero trazer esses novos elementos, esses valores dessas batalhas culturais para entender esse processo democrático e ou não democrático que podem levar a regimes autoritários, porque geram intolerância dos dois polos e guerras culturais. Eu queria aproveitar a colocação da professora Elcimara para perguntar o seguinte, professor Edilson. A filiação partidária, ela evoluiu além da preferência política e acabou se tornando muito ligada a identidades raciais, religiosas, culturais, geográficas. E aí eu pergunto, qual que é o reflexo disso como pontuou a professora Elcimara, nas batalhas acarretando aí turbulência política? Bom, todo concreto é o resultado de múltiplas determinações. Então, em nenhum momento, em nenhum lugar, em nenhuma formação econômica social, a experiência da participação política esteve restrita ao que alguns chamam de elementos materiais. A dimensão cultural, as expressões culturais, elas fazem parte, elas são constitutivas de toda a formação econômica social. Não nos esqueçamos de que o nazismo colocou na figura do judeu todo um conjunto de preconceito explicando as mazelas econômicas da Alemanha no pós-Primeira Guerra, a responsabilidade. Mas eu quero ampliar a própria noção de partido político aqui, Márcio. Eu trabalho com a categoria gramsciana, segundo a qual, abre aspas, uma igreja ou um conjunto de igrejas, um jornal ou um conjunto de jornais podem ser partidos políticos, fecha aspas. Porque por partido político devemos entender um movimento, um conjunto de propostas, um conjunto de ideologias que fornecem a base para a racionalidade de segmentos da sociedade. E aí nós temos, é sintomático, são duas coisas que eu quero trazer para a reflexão aqui. É sintomático, em primeiro lugar, que Donald Trump tenha tido votos, venceu de maneira estrondosa a eleição em todos os segmentos, puxando a pauta econômica também. Ele explicava as mazelas da economia estadunidense em função da figura do imigrante. Ele prometia emprego. As pautas de costumes, elas cumprem um papel de tergiversação. Elas têm a sua importância? Sim, elas têm a sua importância. Elas são conquistas civilizatórias na linha de direitos civis e direitos sociais e políticos? São. Mas elas desviam a atenção. E, por exemplo, o enfrentamento do racismo, o enfrentamento do machismo, ele não tem uma única matriz teórica. O liberalismo estadunidense, ele incorpora essas pautas. Eu não vou citar o nome do grupo midiático no Brasil para não ter que responder processo. Mas o principal grupo de meio de comunicação no país, que tem tentáculos em todas as plataformas, ele assimila todas essas pautas, desde que não se mexa no modelo econômico que nós chamamos de rentismo. Então a materialidade sempre está presente, ela não esgota a capacidade de explicar as situações, mas ela é central. E por último, um aspecto que me parece importante trazer aqui para reflexão também. As lideranças religiosas do Brasil hoje, notadamente as chamadas lideranças evangélicas, que de evangélicas tem muito pouco, elas são muito mais saudosistas do Antigo Testamento, né, do povo de Israel. Aliás, elas cometem, professora Amara, uma confusão absurda. Entendem o Estado de Israel como equivalente, como desdobramento do povo histórico de Israel. Isso é uma aberração. O movimento sionista que deu origem ao Estado de Israel tem muito pouco a ver com a dimensão religiosa na sua origem. Depois ele vai se apropriando
até porque é funcional. E é esse o ponto. Essas pautas de costume são funcionais para desviar a atenção. Numa determinada lógica, eu reconheço que elas têm importância. Direitos civis, por incrível que pareça, ainda são uma fronteira que precisa ser consolidada, e nós estamos vivendo graves retrocessos. Mas essas pautas têm o poder de tergiversar. Essa é a minha avaliação. Professor Elcimara, até que ponto a polarização em massa é menos sobre divisão baseada em políticas e muito mais sobre pessoas que gostam do seu próprio acampamento político e não gostam do oposto? Primeiro eu queria dizer que eu concordo com o professor, né, que as pautas materiais estão presentes. Eu coloquei que não é isso, é que a polarização gera como consequência essas batalhas, essas guerras, e concentram a política em cima de tais temas, onde grupos extremistas, né, eles acabam dizendo que ou é isso ou é aquilo, não tem um consenso, não tem um diálogo, não tem nada que seja visto como a política, como nós conhecemos, assim como guerras. Evidentemente, isso faz com que, na opinião pública, os temas materiais, como você disse, sejam retirados da pauta, e a opinião pública acaba se organizando apenas em termos dessas batalhas, como acontece com o caso que o professor disse sobre a religião. Eu tenho um projeto da FAPEMIG, que eu estudo há uns 3 anos, mais ou menos, a ascensão dos evangélicos, né, no Brasil, e as pautas que eles trazem. E os evangélicos, eles são responsáveis, um dos segmentos responsáveis, um dos polos dessas batalhas morais que acaba se institucionalizando em projetos políticos através da bancada dos evangélicos, né? E nós aí poderíamos passar horas discutindo o que é a teologia do domínio, que orienta esses grupos, como o professor falou, a mudança do que significa Israel, os 7 montes, porque esses grupos têm um projeto de poder político, que a Igreja Católica não tinha. A Igreja Católica ela queria atrair almas, né? E os grupos evangélicos não querem apenas atrair almas, eles querem transformar essas almas em eleitores, e esses eleitores em votos, porque eles têm um projeto efetivo de participação na política, de trazer nações cristãs para a América Latina, sobretudo para o Brasil. Então é um projeto muito mais amplo, assim como o liberalismo trouxe essas pautas imateriais como as mais importantes, porque fragmenta projetos coletivos de justiça social, uma vez que cada uma das identidades forma uma pauta exclusiva, sem ligar uma coisa com a outra, né? Os feministas, as feministas que não se ligam na questão do racismo, os grupos dos racistas, antirracistas, lutando pelas suas pautas, e os grupos LGBTs só pelas suas pautas, sem ter projetos coletivos. Da mesma forma que não existem projetos coletivos nesses grupos, né? Existem projetos de, vamos atender a minha pauta, os neoconservadores, ou muito mais do que neoconservadores, os evangélicos têm um projeto político, né? Esse projeto político só foi possível de expandir na América Latina e no Brasil especialmente, porque ele vem desde a Igreja Católica, no qual Deus é central para a formação da cultura política brasileira. É por isso que o slogan Deus, Família e Pátria funcionou tanto. E é por isso que o governo Bolsonaro, muito embora tenha um projeto ultra neoliberal, ele basicamente discutiu pautas morais em 2018, e agora em 2022 foi claríssimo, né? Essas pautas morais que ele trouxe, anti-aborto, e fazer uma política de pânico. Por outro lado, a esquerda acaba também sendo agendada por essas pautas e respondendo a essas pautas com outras pautas morais. Então nós temos aí um grande problema. Os grupos de extrema-direita, eles têm agendado a esquerda
e as próprias pautas materiais têm saído do debate político dos grupos de esquerda. Contudo, o que me chama a atenção, eu estudei extrema-direita há muitíssimos anos, é que a extrema-direita ela veio do norte, né? Em 2011, um lobo solitário, que não era tão solitário, matou mais de 150 jovens filiados ao Partido Socialista da Noruega, numa ilha. Então, esses lobos solitários que faziam isso já demonstravam a emergência aí do neonazismo, como colocou o professor. Um tema que para mim é importante, professor, em relação à democracia, em relação à polarização, é o tema da segurança. O nazismo, como o professor sabe, citou, ele cresceu muito porque ele prometeu a segurança, sobretudo a segurança às mulheres, e contou com a adesão das mulheres. Existem alguns estudos que dizem que até hoje algumas mulheres sentem saudade da segurança que tinham naquele momento. Nesse sentido, as esquerdas, com a explosão de criminalidade no Brasil, de violência no Brasil, a extrema-direita traz uma proposta de armas, que eu e você, né, retira a função do Estado de dar segurança e dá ao indivíduo uma arma para que ele possa se colocar contra o bandido, que bandido bom é bandido morto. E aí entra o aspecto da imigração. Do mesmo modo que no nazismo nós tínhamos os outsiders associais, que eram os marginalizados, os comunistas, os estrangeiros, os homossexuais, no discurso de Trump, esses outsiders sociais responsáveis, né, pelos problemas da nação são os imigrantes. Nós trocamos então judeus por imigrantes como os responsáveis pela perversão moral, como os responsáveis pela queda do PIB no país. E é interessante que, do mesmo jeito que o nazismo empoderou a polícia e descartou os processos judiciais que eram feitos pelos tribunais, no governo Trump, né, a mesma coisa, ele mudou completamente a lei, e nesse sentido, agora você não precisa passar por um julgamento de um juiz, basta que a polícia, né, vá até você e te leve. Então, o imigrante é o novo outsider. Nos Estados Unidos está claríssimo. Recentemente, ou seja, semana passada, houve um aumento do rigor da lei anti-imigração. E ocorreram protestos em Berlim. Por quê? Porque existia um muro contra a extrema-direita, hoje representada pela AfD. Pela primeira vez, depois do pós-guerra, a direita do CDU, que era o Partido da Merkel, e a AfD, que é o grupo de extrema-direita, se uniram para votar uma lei anti-imigração. E isso gerou protestos muito grandes, porque isso era um muro histórico, como dizem os alemães. Nunca a direita democrática, embora seja uma direita liberal capitalista, havia se unido a um grupo da AfD, que é um grupo quase que nazista. Então nós temos muitos problemas colocados. Eu achei muito interessante que ele tivesse citado o governo Trump, e o governo Trump, para mim, não é ainda um governo nazista, mas é um governo que tem muitos comportamentos muito próximos ao que é o miolo daquilo que os nazistas reproduziam. Do mesmo modo que se marcavam as casas judias, o governo Trump está marcando as casas dos imigrantes e oferecendo recompensas a quem denunciar. Então ele está criando um governo do medo, um governo do terror, né? Assim como aconteceu no nazismo. Então eu acho que esse processo, quando o Trump fala, quando o professor fala que a base aí da imigração é a base do trabalho, sim, de fato, mas ele aponta um inimigo interno, né, que são os imigrantes, assim como para a Alemanha o inimigo interno eram os judeus e etc. Ele aponta um inimigo externo. A extrema-direita brasileira aponta a globalização como o inimigo externo, né? E o Trump aponta a mesma coisa, tanto que ele quer fechar
o seu governo quando ele tarifa, né, e quando ele aponta um inimigo, que do meu ponto de vista será o Irã, o grande inimigo externo. Então eu acho que esse debate ele é muito importante. Quero concordar com o professor no seguinte sentido: muitas pessoas, muitos analistas associam essas batalhas culturais como um movimento dentro do próprio liberalismo, onde essas outras pautas materiais acabam sendo excluídas, na verdade, tergiversando o grande problema estrutural, que é o problema da extrema desigualdade, do não reconhecimento do outro, da desumanização do outro, né, porque seriam os responsáveis pelo desemprego e pela perversão moral. Essa perversão moral é muito importante na religião. Então, eu falei muito, mas é que o professor me deu insights, né, para dizer que a gente não está discordando, a gente só está tentando debater um tema que é muito importante e que me deprime muitas vezes. Professor Edilson, o senhor falou da mídia, né, e a crescente polarização política é, em parte, atribuída à fragmentação da mídia e também à disseminação da desinformação nas redes sociais. Qual o impacto desse cenário na turbulência da democracia? Eu penso que há um impacto, né? Embora ainda, com base inclusive em pesquisas cientificamente estruturadas, embora ainda a televisão seja a principal fonte de informação para a maioria, informação e deformação por vezes, hoje as chamadas redes sociais, os celulares, são equipamentos, né, equipamentos e espaços digitais, virtuais, que pulverizaram a desinformação, que empoderaram quem acha que é possível rebater o conhecimento científico com a minha opinião. Então eu saio na rua, olho para o horizonte, vejo tudo reto e concluo: a Terra é plana. Eu estou fazendo uma caricatura, mas que aplicada à questão política está valendo. Quero pegar um gancho no que a professora Mara falou para dizer o seguinte: essa palavra polarização, eu quero fazer uma brincadeira com pilha. A pilha tem dois polos, positivo e negativo, e aqui eu não estou atribuindo juízo de valor, apenas a ideia dos dois polos, que formam um todo. Os polos se beneficiam da bipolarização. Não há um polo sem o outro. Sim. O Brasil vive isso. O bem e o mal, e aí você pode trocar o sinal de acordo com o campo em que se estiver. Eu não estou em nenhum desses dois campos. O bem e o mal, eles formam uma totalidade que se beneficia da polarização. Isso interdita o debate qualificado. Isso interdita o diagnóstico sobre os problemas de fundo, sobre todos os problemas, não só aquilo que eu considero de fundo, sobre todos os problemas, né? E essa pulverização que as redes sociais permitem, eu vou dar um dado aqui, Márcio e professora, que eu ouvi esta semana. O Brasil tem mais de 260 milhões de aparelhos de celular ativos. É mais do que a população brasileira. Eu vou deixar de lado o fato de que as corporações têm muitos celulares para uso dos seus negócios. Mas é impressionante esse dado. A ignorância está empoderada. Ignorância no sentido literal. O ignorar, a não gnose, o não conhecimento. Porque parece que pela manhã o grupo de aplicativo de mensagens, eu não vou fazer propaganda do mais conhecido entre nós, né? O grupo de aplicativo de mensagens, o tio e a tia desse grupo tem tanto poder de dizer verdades, entre aspas, do que a academia, do que o bom jornalismo,
está pasteurizado. A impressão que eu tenho é que a ignorância, nesse momento, venceu. Ela está à frente do conhecimento crítico, do bom senso, da ponderação, da possibilidade de conviver, inclusive, com o diferente, professora. O diferente hoje ele é aniquilado, ele é cancelado. E se eu puder dar um salto do cancelamento na minha rede social para uma bala na cabeça, eu darei. É essa a visão de mundo que explica o sucesso dos supostos salvadores da pátria, que tem hoje nessa figura tosca, perigosa, de Donald Trump, o principal símbolo. Professora Elcimara, embora a polarização e a violência política sejam frequentemente discutidas juntas, muitos especialistas acreditam que são dois fenômenos distintos. O que pensa a respeito? Eu acho que a violência política é uma consequência da polarização. Só gostaria de pontuar que quando a gente fala de polarização hoje, pelo que eu entendi o professor também, nós estamos falando da intensidade da polarização. Porque a polarização, ela sempre existiu e sempre foi muito positiva. Inclusive existem indicadores antigos na ciência política que mediam, que mensuravam essa polarização. Nós poderíamos dizer, por exemplo, que havia uma polarização entre PT e PSDB, entre PSOL e PP, no caso da Espanha, entre CDU e o SDP, o Partido Social Democrata da Alemanha. Eles eram polarizados, contudo eles eram polarizados muito em termos de clivagens econômicas e de comportamentos, né, sociais, uns mais conservadores e outros mais liberais. Eu acho que a polarização hoje ela é distinta, porque ela vem no sentido de destruição, e não acho, e eu gostei muito do modelo da pilha, né, ela diz, o lado A só existe porque existe um lado B que faz essa batalha. Contudo, isso não significa que toda a opinião pública é polarizada, ao contrário. Inclusive o conceito de batalhas culturais, né, ou de guerras, vem justamente do estudo dos anos 90 ainda, no qual percebeu-se que posições muito radicalizadas, elas faziam parte de extremos políticos, mas e não de toda a opinião pública. Contudo, o que se ofertava para o eleitor eram candidaturas ou partidos que estavam nesses extremos. Então, na medida em que não existe oferta, o eleitor tem que escolher por A ou por B. Então, sem a possibilidade de um centro ou de diversas matizes ideológicas que pudessem capturar esse eleitor e atraí-lo. Então, eu acredito que a violência política seja uma consequência da polarização, e isso tem muito a ver com o que o professor estava dizendo em relação ao surgimento dessa sociedade de informação, as inovações tecnológicas e essa comunicação que acabou por fomentar metamorfoses na conduta política eleitoral, gerando, inclusive, violência. Um tema muito importante hoje, que é a questão dos algoritmos, né? Alguns autores chegam a dizer que o capital hoje, ele é um capital que nos guia através de algoritmos, que usam as redes, as plataformas, na verdade, para cativar a atenção dos usuários, né? E acaba colocando muito mais ênfase nas mensagens e nos temas que geram divisão, deliberadamente. Então, as redes sociais, através dessas novas lideranças de natureza mais outsider, né, mais fora da política, eles ostentam um poder significativo, inclusive promovendo violência entre esses grupos, enquadrando, polarizando a opinião pública. Então, existe um consenso na literatura que as elites políticas estão cada vez mais ideologicamente polarizadas, e eu quero ressaltar o termo que as elites políticas estão polarizando. E existe uma ideia, né, de que eles conseguiram, né,
dividir a sociedade através dos meios, das redes, das médias, dos meios de comunicação, com temas que deveriam protagonizar, serem protagonistas na opinião pública. Então, o tema da desinformação, ele é importante. O tema do negacionismo é fundamental. E vou fazer eu acabei de orientar uma tese de doutorado, cujo tema é esse que o professor falou, que é o tema da agnotologia. O que vem a ser a agnotologia? É a produção e a reprodução deliberada da ignorância. Porque essa produção da ignorância, ela é deliberada. E ela estudou por que é que essa ignorância deliberada não vem dos setores, das camadas mais baixas. Ela vem das camadas mais escolarizadas. Ela é top-down, né? E ela quis entender por quê que os mais escolarizados são aqueles que mais se apropriam, acreditam nas teorias conspiratórias, né? Do negacionismo científico, particularmente no caso dela, do crescimento dos antivacinas entre os grupos mais ricos, com maior renda e maior status da sociedade. Uhum. Existe. Eu vou até pensar um ponto colocado pela professora Elcimara, exatamente para colocar o professor Edilson, porque líderes políticos e elites acabam desempenhando aí, segundo palavras da própria professora Elcimara, um papel crucial no aprofundamento ou, se fosse o caso, até alívio da polarização. Acontece que grande parte da culpa pela polarização, ela não está exatamente nos cidadãos individuais, e sim concentrado nas elites políticas, cuja retórica acaba promovendo a divisão. O que pensa a respeito, professor Edilson? Eu penso que esse diagnóstico está corretíssimo. É um projeto. Porque quando você pensa em termos bipolares apenas, você não tem espaço para o diferente. O que faz perguntas inteligentes para todos os lados. Nem vou falar para os dois lados. Né? Eu quero pegar um exemplo brasileiro, que para mim é dramático. Com toda honestidade. Há 4 décadas, o modelo econômico brasileiro prioriza o rentismo, sem ruptura. Os últimos 2 anos, 2023 e 2024, correspondem ao biênio em que o país pagou o maior montante por ano, crescentemente, de juros da dívida interna. Dando sequência a uma tragédia nacional. Os recursos, professora, que hoje faltam para as universidades federais terem orçamento, para a pesquisa ter financiamento, eles estão indo para o rentismo. Então é funcional, você tem um jogo de uma aparente polarização e, em geral, as pautas de costumes cumprem uma funcionalidade quanto a isso, mas o fundamental se mantém inalterado. Isso é um projeto. Me foge o nome, é bom até que eu não me lembre, mas esse demiurgo das redes sociais, que esteve por trás da chamada Primavera Árabe, da desestabilização. Steve Bannon. Exatamente. Essa figura perigosíssima, fúnebre, das democracias. Ele financia a desestabilização do que ainda há de democrático em muitos países. Não à toa ele é muito próximo de parcela da família do ex-presidente. Muito bem, isso é um projeto. A professora trouxe ao debate aqui a reflexão sobre os algoritmos, que são uma ferramenta poderosíssima de mapeamento daquilo que você, pelo que você tem interesse, então você vai receber mensagem daquilo. Se você tiver manifestações nas redes sociais críticas a determinadas pautas, você será bloqueado quanto ao impulsionamento
de vídeos, de postagens críticas. Nós estamos, é gravíssimo, o quadro da não regulamentação das redes sociais é dramático, porque isso corrói não só o regime democrático, mas uma sociabilidade minimamente civilizada, de capacidade de conviver, de cooperar. A situação é dramática, e não é um projeto de fato individual, é um projeto arquitetado. Aliás, Goebbels falava isso acerca do ambiente cultural do Terceiro Reich. Uma mentira afirmada inúmeras vezes se converte numa verdade. As novidades ficam por conta das ferramentas, mas não do projeto. Professora Elcimara, será que um declínio real da alfabetização midiática e no debate político contribui para que públicos separados se tornem cada vez mais polarizados e também isolados em benefício das corporações de mídia antigas e novas? Olha, as pessoas falam do eco das bolhas, né? Uma das questões, uma das consequências dos projetos dos algoritmos, de quem comanda os algoritmos, na verdade, eu quero dar o exemplo do Uber. Eu não sei quem foi que me deu esse exemplo, se eu mesmo criei. O Uber, ele tem um patrão, que são os algoritmos. Os algoritmos são o patrão dele, ele não sabe quem está atrás. E os algoritmos que definem quem que ele vai pegar, a hora que ele vai pegar, né? Qual o preço que ele vai cobrar e quanto ele vai ganhar por cada corrida. Então, veja o alcance do algoritmo patrão do Uber. Quem manda, quem comanda o seu dia a dia são os algoritmos. E ele se sente empreendedor, né? Sem imaginar que atrás daquele algoritmo existem diversas corporações que controlam a sua vida através dos algoritmos. Então, é uma situação, ela é muito complexa, ela é muito difícil. E, por exemplo, em relação à violência política, ela não ocorre só da extrema-direita contra a esquerda. As redes hoje, pelo menos eu sou professora, uma organização sindical nacional soltou uma nota de repúdio contra um professor. Né? Está em todas as redes hoje, acusando o professor de crimes contra um segmento da comunidade LGBTQIA+. E fez uma nota de repúdio, né? Uma moção de repúdio durante um congresso contra esse professor da UFBA, não porque esse professor fosse de extrema-direita, pelo contrário, esse professor é tido como filiado a um partido de esquerda, fez campanhas aí para vários candidatos do PT, mas ele teve uma divergência pontual em relação ao segmento LGBT. E esse professor está sendo perseguido por uma direção nacional sindical, porque ele divergiu de alguns pontos, muito embora ele concorde no geral com as propostas de esquerda. Ou seja, a ideia de divergência é essa, não é que você basta se alinhar a um dos blocos, professor, você tem que estar completamente alinhado. Você não pode divergir, caso contrário, como é uma guerra, você será cancelado, odiado e sofrer violência política, que ia ser tratado como, na nota desse sindicato, tratou como neofascista. Como quando a nota é neofascista, né? Neofascista, um professor de história da UFBA, porque ele divergiu de algumas pautas de costume, né? Disse, olha, eu não acho que é bem isso nas suas redes. Aliás, ele nem divergiu durante o Congresso. Ele faz debates nas redes sobre várias pautas. Então, essa ideia da intolerância política, Márcio, ela não está só dentro de um grupo contra outro, ela é intragrupo. E os grupos que discordam dentro dos grupos são excluídos. Tanto é que a extrema-direita exclui várias pessoas. Eles estão tentando excluir o Marçal também, que faz parte do grupo deles, né? Muitos professores são excluídos porque não se aliam a A ou B. E então
tem vários estudos aí, eu estava lendo um material super importante ontem, sobre a ideia da violência política que se faz através de cancelamento, de invisibilidade e corte das falas. Maria Rita Kell, anteontem, né, tem um grande debate, ela fez uma crítica a algumas posições, e alguns posts que eu recebi, que eu vi, foi ela, toda a vida dela, hoje até teve uma matéria na Folha de São Paulo, a vida pregressa dela, a luta pelo MST, foi desconsiderada, e agora ela está sendo cancelada, né, em função de uma divergência que ela teve, quando ela falou que os identitários têm alguns problemas. Então, ela também está sofrendo violência política, porque isso nas redes, sendo repudiada, pegar na história do pai dela, como se ela tivesse que retratar pela história do pai, do avô e da família. Isso é polarização. É diferente da polarização PT, PSDB, ou outros tipos. É uma intensidade de guerra. E me parece meio robesiano, de guerra de todos contra todos. E quando Hobbes falava de guerra de todos contra todos, ele dizia que existia guerra de todos contra todos, porque não existia política. Não existia política, e não existe mais política. Eu queria até finalizar, acho que está finalizando, dizendo que não é a desdemocratização apenas, não é apenas a política do medo, como o do Trump, é a morte da política. Eu acho que a gente está vendo hoje a morte da política. E a morte da política, como diz o Hobbes, antes de ter política, nós tínhamos a violência, né? Que é pré-política. Eu acho que nós voltamos ao estado hobbesiano, do meu ponto de vista. Eu sou pessimista? Eu acho que sou muito realista. Eu não tenho esse otimismo de que a sociedade vai aprender. Não, ela não aprendeu nada com a pandemia. O mundo só piorou depois da pandemia. E eu acho que vai piorar muito antes de melhorar, viu, Edilson? Eu concordo inteiramente com você. Não há espaço para o contraponto, Márcio, a não ser aqui no Trocando em Miúdos. A verdade é essa. E principalmente pelo fato de que as pessoas não estão dispostas a se envolver, né, nas interações, nas discussões com adversários políticos, e nem que alguém que tenha posição e opinião diferente da dele. E, mas só para te interromper, isso é criar a cultura do medo. Então, e isso significa... Tem medo de falar, porque se eu falar, então é o silenciamento da divergência. Você silencia, e não só silencia quem pensa diferente, silencia as pessoas que queriam participar do debate, que deixam de participar porque elas têm medo. E principalmente o fato também desalentador é que com esse cenário as pessoas acabam formando as suas opiniões pelas redes sociais. Exatamente. O Márcio é testemunha de que eu uma vez fui convidado a participar de um programa desse tipo, com alguém que certamente estabeleceria muitos contrapontos a mim e vice-versa, e a outra pessoa, ao saber que o convidado seria eu, falou, não, com esse sujeito eu não debato. Quer dizer, é o aniquilamento da vida na polis. Eu concordo com você, professora, de fato nós estamos vivendo a barbárie. Eu até acho que esse termo é injusto com os bárbaros, porque os civilizados é que de fato o são. Por isso que aquele ditado russo, dando conta de que o otimista é um pessimista mal informado, se aplica profundamente nos dias de hoje, né? Sem dúvida. Bom, professora, para a gente encerrar, até que ponto também a ausência da mídia investir no fortalecimento do jornalismo investigativo, isso tem estimulado a turbulência política na democracia? Veja, tem 3 pontos importantes, e vou voltar para a questão do impeachment / golpe da Dilma, que é uma disputa aí. Naquele momento, 3 elementos foram importantes. O lavajatismo, a dificuldade da Dilma de trabalhar dentro do sistema político no Congresso, com todos os problemas que o Congresso tem. E o terceiro ponto muito importante foi a cobertura midiática, voltando à questão da corrupção.
que transformou todos os atores socialmente orientados de esquerda, de centro, outros, em criminosos, né? E aí a mídia corporativa fez isso. Acho que hoje até ela se arrepende quando a gente vê as consequências da Lava Jato, quando a gente vê em que posição que o Moro está e onde ele chegou. Mas não adianta fazer agora que o leite está derramado. Então, quando se fala em educação midiática, sim, é algo importante, mas é algo de cima para baixo, né? E eu não sei se essas soluções de cima para baixo, elas conseguem mais, essas soluções institucionais, elas conseguem dar conta de um fenômeno que já explodiu e que perdeu o controle. O PSDB, por exemplo, quando ele se aliou ao MBL, ele tinha certeza que ele iria controlar os radicais da extrema-direita. Ele perdeu o controle. Tanto que aconteceu com o PSDB hoje. Se esvaiu, acabou. Porque quem controlou o PSDB foram os grupos extremistas do MBL. Né? Nós teríamos que ver, primeiro, instituições importam, engenharias, regras, reformas políticas para reduzir o número de partidos, para produzir mais transparência, tudo isso importa, né? O problema que já existe por parte desse projeto e dos grupos de extrema-direita, um enorme ataque às instituições, a todas as instituições. Essa pesquisa que vou apresentar no primeiro volume nos mostra o tanto que as cortes, que as pessoas desconfiam das cortes e das instituições. Então, quando as instituições ousam, a mídia ousa, que a mídia também é uma instituição, fazer algo, isso não funciona muito, porque existe muita desconfiança contra as instituições. E a desconfiança contra as instituições, o ataque às instituições, é um projeto dos grupos de extrema-direita, que eles podem governar, né, de forma populista, sem respeito a nenhuma instituição. Então, tanto é que o presidente Bolsonaro, o presidente Trump, falam o tempo todo contra os organismos eleitorais, falam o tempo todo contra as cortes, contra o STF, de modo que qualquer decisão que venha de cima para baixo já é desqualificada. O problema é, chegamos até o momento que só as instituições não são mais capazes de frear a intensidade da polarização. Professor Elcimara Teles, do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, muito obrigado pela participação no Contraponto, professora. Super obrigada, vou postar quando me passar o link. Foi um prazer rever o professor Gracioli, que além de participar desses debates, quero dizer que, independente da sua posição na política, eu nunca vou tratar as pessoas que estão na política no meu campo como inimigos. E eu acho um prazer estar debatendo. Nós convergimos muito aqui, mesmo se nós divergíssemos. É isso que a gente tem que sustentar hoje, a tolerância. Com certeza. Professor Edilson Gracioli, professor titular aposentado da UFO, cientista político e colaborador do Trocando em Miúdos, no quadro Panorama Político. Muito obrigado por mais um Contraponto, professor. Muito obrigado, foi uma satisfação rever a professora, e eu acho que foi Keynes que disse que se tudo der certo, em breve todos estaremos mortos. Honestamente, é um pouco essa a sensação que eu tenho, dado o grau de intolerância. Eu conheço o caso desse professor da Federal da Bahia e repudio veementemente o tratamento que esse sindicato, aí sim, neofascista, está dando a essa situação. Um abraço a todos. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos. Programa produzido e apresentado por Márcio Alvarenga. Visite o nosso site www.programatrocandoemmiudos.com.br